Olá, eu aqui de volta com a minha BFF Ana Lin, gente, que delícia! Delícia estar aqui com você, Sam. A delícia é minha. Não sei porque que a gente demorou tanto para gravar, né? Um papo nosso, mas eu acho Verdade. que é porque a gente se vê tanto, se tá tanto juntas que acaba esquecendo aí o nosso profissional. A gente é muito pessoal, né? Amigas pessoalmente, Uhum. assim, ligadas, mas às vezes o profissional, os assuntos profissionais ficam um pouco para depois, embora a gente tenha trabalhado juntas, né? É verdade, sempre uma delícia. Querida, se apresenta aqui para o pessoal que vai ouvir a gente, quem é a Ana Lin, pessoa e profissional, para a gente poder bater um papo bem bacana. É engraçado, né, falar para você quem eu sou, né, Sam? Você me conhece tanto. Bom, eu tenho aí 30 anos de experiência de mercado, né? Trabalhei 26 anos na Accenture, depois 3 anos na PwC, um ano e meio na DASA e agora eu estou há quase 2 anos na Balduco, né? Sempre trabalhando em transformações das empresas, da parte tenho mais experiência na parte de operações, mas já fiz de tudo um pouco, né? Todo consultor já fez de tudo um pouco, já fui para a área de comercial, fiz projetos em tecnologia, enfim, a gente fica bem versátil quando a gente trabalha em empresas de consultoria. E ultimamente eu tenho trabalhado bastante a questão de transformações com o uso de tecnologia, né? Acho que as pessoas têm medo ou não entendem muito porque é complexo, e eu sou super entusiasta da tecnologia que pode facilitar nossas vidas pessoais e profissionais. Além de ser mãe da Mila, do Theo Aí do Theo. lindos, esposa do Omar, né? Isso, e super orgulhosa da minha filhinha, que agora está estudando fora, né? Ela foi atrás de uma oportunidade de estudo para ela, está lá em Colômbia, e a mãe tá mega orgulhosa pela conquista dela, e daqui a pouco vai ser o Theo, né? E eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças entre os filhos. O Theo é bem diferente da Mila, mas eu tenho certeza que ele vai achar o caminho dele e vai ser feliz e contribuir aí com toda a sociedade. Com certeza. E até que a nossa conversa, né, é um papo, porque eu até te convidei para a gente falar se todo trabalho é trabalho de menina, né? Porque existe muito Uhum, preconceito. Mas antes de entrar sim. exatamente nesse tema, você falou da Mila, eu acho que essa coragem da Mila aí, né, de desbravar o mundo, de ir para fora, de estudar, de se aplicar, é um pouco sua, né? Eu que te conheço, eu sei quanto corajosa você é. Até porque você trabalhou e interagiu com pessoas diversas, indústrias diversas, né? E uma área que é Uhum. bem difícil. O que você acha disso? Você acha que a Mila tem a sua coragem? Vocês se parecem? Acho que sim, eu acho que é uma coisa de família, né? Eu sou filha de imigrantes, né? Meus pais chegaram de Taiwan há sei lá quantos anos atrás, com a malinha e o dinheiro que eles tinham, e desbravaram aí as oportunidades desse Brasil. E eu acho que um pouco, sempre em casa, o equilíbrio entre minha mãe e meu pai sempre foi muito igual, né? Minha mãe trabalhava igual meu pai, e eu saí de casa com 18 anos para estudar em São Paulo, vim sozinha, aí depois minha irmã veio, aí depois. Enfim, acho que tem um pouco da influência da família, né? Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e outra que mora na Inglaterra, elas foram sozinhas desbravar. Eu acho que tem um pouco dessa influência e ver que pode dar certo e ver que ela tem que ir atrás do que ela gosta. Eu acho que sim. Essa coragem dela sair de casa, apesar de hoje estar mais fácil, comunicação, mas é um pouco, não sei se é uma repetição de uma história, mas assim, um exemplo que fez ela buscar um outro caminho que realmente saísse de casa, né? É uma E buscar o inspiração. que ela quer, eu acho que sim. E não só eu, mas a minha mãe, né, a avó dela, que desbravou, a avó era empreendedora, fazia vários negócios diferentes, e as tias, que cada uma foi para um canto, numa área diferente, tentar a vida. Então, acho que o fato da família ter isso, eu acho que ficou natural para ela, que eu acho que foi bem bacana. Com certeza. Isso traz um pouco desse papel da mulher, né? O quanto que às Uhum, vezes a sociedade tem um preconceito, tem uma cultura, uhum, né, estabelecida, e se a gente não tem exemplos próximos, né, assim como ela teve vocês,
às vezes a gente acaba se acomodando naquilo que a sociedade está devolvendo para a gente, não questionando o que a gente realmente quer fazer, né? É verdade. E eu cresci num colégio católico, né? Fiz o Colégio Loyola em Belo Horizonte e tal. E eu acho que a escola sempre deixou muito aberta as possibilidades de debate. Eu lembro quando eu era adolescente, a escola permitia debater aborto, eutanásia, sabe? Temas bem complexos para a religião católica. Mas é o fato de eu vir de uma família em que era liberal, até no aspecto religioso, né? Minha mãe é budista. E ela nunca impôs isso pra gente. A gente fez escola católica e depois cada um fez sua opção religiosa. Eu acho que essa abertura também deu bastante liberdade pra gente ter tranquilidade das nossas escolhas, né? Uhum, com certeza. E além disso, né, tem essa busca do representar a família, do trabalhar. Então, Uhum. todas vocês, né? Todas vocês. Então, acho que isso está no DNA da Mila. E aí você tem que ter muito orgulho mesmo dessa filhota aí que foi em busca do que ela quer, né? Com certeza. E querida, vamos lá, né? Você é engenheira da Poli, uma das mulheres Uhum. mais inteligentes que eu conheço, que eu sou muito fã. Ah, É verdade, mas é verdade. E aí, como é que foi essa coisa da engenharia e depois de trabalhar numa área, não necessariamente uma área masculina, mas uma área predominantemente masculina, né? uhum, Como é uhum. que é isso? Me conta um pouquinho. Eu acho que desde criança, né, na escola, eu sempre tive muita facilidade, né, com exatas, né, o que a gente hoje chama de STEM. Então, sempre tirava notas excelentes em matemática e química, física. Eu tinha muita facilidade e era muito natural para mim fazer engenharia, né? E eu queria fazer na melhor faculdade do Brasil e fui atrás. Eu lembro que isso é uma característica, sabe? Eu acho minha, um pouco de ir atrás, e o que eu vejo bastante na Mila e que me dá bastante orgulho. Eu estudava num colégio que não tinha nada a ver vamos dizer, o padrão da FUVEST na época, e eu fiz um teste, né, no segundo ano do colegial, e eu não passei. Eu fiquei tão frustrada, mas eu falei, não vai ser por isso. E aí, no ano seguinte, eu ralei muito, 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 muito. Peguei todo o currículo da FUVEST e fui estudar sozinha. Eu lembro que tinha uma matéria chamada ótica, e eu fui lá estudar e tal. E aí eu tive sorte e bastante resiliência, consegui passar e vir. Então, acho que engenharia é uma coisa muito natural para mim, meu jeito de pensar, meu jeito de agir, né? E isso não sei se leva naturalmente ou não a um mundo Você mais fez, masculino, né? você fez engenharia de produção, Foi então, engenharia engenharia de de produção. produção. Tá, mas na tua época não era uma coisa tão assim, tão escolha, né? Tão muita escolha para as meninas, era? Não, não A gente tá era, falando de. tanto tô falando, É, sei lá, 40 anos é. atrás. Não, menos, né? É... Menos de 40, Não vai. sei, tô fazendo. 30 Parece que anos foi no máximo. ontem. Vão achar que a gente tem o Ah, quê de idade tão novas que somos? exata, de espírito, de tudo, né? Olha, na época era bem difícil, né? Eu lembro que eu fiz engenharia de produção, eram 80 pessoas, eram 10 meninas, e ainda era bom, porque na mecânica tinha Uhum. uma menina, que eu lembro que ela era a Elisa, coitada, uma menina em 80 meninos da classe de mecânica. Algumas outras engenharias, tipo química, civil tinha um pouquinho mais de meninas, mas assim, não passava de 20, 30%. Hoje eu acho que melhorou, mas não tanto, né? Porque a Mila passou na polielétrica e pelo que ela me contou, assim, melhorou um pouco, não muito. E era bem preconceituoso, assim, do tipo, comentários, ou você era bonita ou você estudava na Poli. Era assim, ou você era um negócio assim, era o horror Que descrever o que uma absurdo. engenheira politécnica era na época, né? E ainda mais oriental, tinha outra coisa assim, mate um oriental para entrar na Poli. Ai, tinha tanta coisa, Nossa, né? que horror, hein? Hoje em dia acho que não tem mais esse lugar, mas era um pouco dos preconceitos que você tinha na época, né? Então era bem difícil, era um ambiente. Eu não sei se por estar já num ambiente muito masculino desde a faculdade,
você se acostuma, né? A lidar com isso, com muita, né? Muito testosterona junto. Mas eu acho que eu sempre consegui lidar bem desde a faculdade, tá? E depois no trabalho, acho que áreas mais árduas, né? Engenharia, tecnologia, enfim, e mesmo consultoria, que você também viveu junto comigo lá, um estilo de vida bem difícil para a mulher, né? Muitas horas de trabalho, lembrando, a gente trabalhava 12 horas por dia, fim de semana, e viagens. Isso não é um ambiente fácil para ninguém, inclusive para os homens, tá? A gente tem que também Exato. pontuar isso. Mas eu acho que quando a mulher tem alguns planos de vida pessoal, filhos, e até família, né? Muitas mulheres cuidam das famílias, né? A mulher é arrimo para um tio, um avô, né? Você sabe bem disso. Então, a mulher, elas às vezes faz essas escolhas para a vida pessoal e deixa de apostar tanto assim na carreira, o que para mim não deveria ser incompatível. E você para mim é o exemplo vivo disso, que consegue fazer tudo e mais um tanto. De vida pessoal, de vida profissional, de apoio às amigas. Você é um exemplo para mim que eu sempre me inspirei muito. E com muita Você gentileza. Eu lembro você falando, gentileza gera gentileza, e eu sempre falo e repito que você faz nós sermos pessoas melhores. Sandra Gioff sempre faz a ah, gente ser pessoas ah, melhores, não tem como. ah. É uma inspiração gigante você para mim também. Você também é uma inspiração para mim. Não vale, vai, a gente é amiga, não vai. A gente se ama de verdade, né? Verdade, É. E essa coisa, né? Mesmo estando em consultoria como você, eu estava num ambiente mais abraçar árvore, né? Que a gente fala, né? Um ambiente mais RH, um ambiente que as pessoas até esperavam essa coisa mais doce, né? Uhum. E você, além de, acho que uma coisa legal aqui falar da felicidade pessoal, sucesso profissional, você conseguiu isso, né? Porque você casou, você teve filho, você conseguiu também tocar. E a gente fala, o nosso parceiro é fundamental nisso, né? Os nossos Não tenho parceiros, dúvida. sem Uhum. eles não daria, então sem o Omar do seu lado, você não conseguiria ter tanta coisa. Mas, de fato, você navegava em outra esfera, né? Dentro de projetos e clientes, que era um papo mais hard, né? Você já Uhum, viveu algum uhum. preconceito? Eu não lembro você ter me contado algum preconceito, algum embate nessas experiências por ser mulher? Ah, acho que sim, não explicitamente, mas eu acho que até talvez um pouquinho mais, não sei se por ser mulher ou se por ter cara de jovem, né? Ser pequenininha, acho que tá tudo nesse pacote, né? Eu lembro uma vez eu pegando o elevador com o diretor de um cliente. E ele ficou muito sem graça de perguntar quantos anos eu tinha. Ele perguntou assim: quantos anos você trabalha na Accenture, né? Meio para fazer conta. Poxa, por que que essa menina tão jovenzinha aí vai vir, vai tocar esse projeto? Eu acho que tem, sim, né? Mas eu acho que rapidamente você tem que vencer essa barreira. E aí é com competência, é com posicionamento, e botar os argumentos corretos. Eu acho que é isso. Mas sim, eu acho que sofri, mas acho que a competência e o posicionamento faz com que você vença isso. E para mim, assim, de verdade, eu acho que, não sei se eu tinha tanta convicção de que eu podia, de que eu ia fazer acontecer, que isso não me incomodava, tá? Mas depois que eu comecei a ter papel de liderança e tal, isso passou a me incomodar porque eu vi acontecendo com outras pessoas, né? Então você vê assim, uma gerente, mas ela é nananã, esse jeitinho. Então, alguns comentários que a gente acha que não são pertinentes, eu vi acontecer, tá? Com Uhum. algumas meninas e comecei a tentar dar coaching, né, nas profissionais mulheres e eventualmente até chamar a atenção de alguns executivos, porque acho que às vezes é o que você fala, viés inconsciente, eles não percebem que eles estão Uhum. sendo preconceituosos. Acho que essa é a nossa maior barreira, eles não perceberem que estão sendo preconceituosos. E a gente tem que ajudá-los. E isso foi uma
das coisas que me abriu um pouco a cabeça, quer dizer, poxa, eles não estão vendo e a gente precisa ajudá-los a nos ver, né? Eu acho que é um Uhum. pouco isso. Mas é uma missão bem difícil, tá? Principalmente quando os profissionais já têm vários anos aí de estrada, né? Eu acho Uhum. que, graças a Deus, essa geração mais jovem, ela é mais aberta, né? Não sei se você vê pelos seus Com certeza. filhos, eu acho, mas uma geração mais anterior, sei lá, é difícil, né? Eles veem sempre a mulher num papel mais pacato, né? Mais servil, talvez, não sei, alguma coisa nessa linha. E eu já vi também muitos preconceitos com relação, os homens com relações às mulheres fortes, sabe? As que estão lá, que Uhum. brigam, que têm testosterona, né? É, Você também viveu é. isso nessa. Bastante, bastante. Assustava um pouco, né? E principalmente no papel de liderança que você trouxe aí, né? E eu lembro que você liderou a prática, na época era prática de supply, não sei como é que era o nome, toda hora muda o nome, né? Lá na estrutura da Accenture. Operations Devil People. Operation, exatamente. É, E você liderou a prática América Latina e uma porção de homem, né? Dentro dessa é. estrutura. Você já teve alguma pessoa que recusou ser liderada por você ou que tinha um desconforto claro por isso, por ser liderada por uma mulher? Olha, eu não, na prática no Brasil não. Acho que como muitos deles trabalharam comigo, muitos deles eu contratei, sabe? Eu acho que eu tinha um respeito. Eu senti, vou confessar para você, uma vez quando eu fui fazer um trabalho no México, tá? Que a sociedade é muito, 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 muito machista, muito mais que a nossa, e hierarquizada, tá? Uma vez aconteceu, eu era gerente do projeto e ele estava na minha frente de trabalho. E toda vez que acontecia alguma coisa, eu via ele reportando para o outro sócio do projeto, um homem, né, que estava lá morando no México. Eu não estou entendendo nada, né? Brasileiro? Brasileiro ele era? Brasileiro, ele era brasileiro. Então tínhamos alguns sócios no projeto. Mas ele era o que estava trabalhando na minha frente de trabalho, mas ele não reportava para mim, né? Não me explicava o que Uhum. estava acontecendo e sempre reportava para esse outro executivo aí, homem brasileiro e tal. E eu fiquei extremamente incomodada com isso, tá? E chamei ele para conversar. Por quê? Tal, 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 tal. E aí nos resolvemos, sabe? Eu acho que é uma questão de você saber colocar os pontos. Mas se você está trabalhando numa frente que eu estou gerenciando, tal, tal, tal e tal, você não se sente confortável, é algum aporte técnico que você precisa mais, me busca e tal. E eu acho que percebi porque eu fiz de uma forma, vamos dizer, bem humana, bem, né, bem natural. Ele percebeu e passamos a nos dar bem, né? Era um cara super inteligente, tá? Que E foi bom. legal, porque eu consegui, no papo, na conversa, aportar para ele no trabalho dele. E aí eu acho que ele ganhou Uhum. respeito por mim e seguimos. Mas é isso. Acho que foi do que eu me lembre, assim, bem forte. Tem os primeiros momentos ali que tem um teste, né? Eu já percebi. Uhum, Foram poucas vezes, mas que ali o time, né, te testa para ver, peraí, ela não sabe, será que ela sabe sobre isso? Será que ela entende? uhum, Mas uhum. você acha que essa tua conquista também é porque você é uma mulher inteligente? Uma mulher muito inteligente. Assim, todos nós temos, né, talentos e Essa é minha inteligência. BFF, não Não, vale. mas Essa é minha vamos BFF, não combinar. vale. Vamos combinar. Combinar, você fez pole, não tem como negar, você é uma mulher muito inteligente que Ah, eu acompanho. Você acha que nesse teste aí que a mulher passa com o time, isso é levado em consideração? sim, sim, eu acho que sim. Se você não se posiciona de forma de ter competência, né? Eu acho que você não ganha respeito, mas isso deveria ser para tudo, né? Não é só porque você é mulher, mas Uhum, para homem também. Mas eu acho que uhum, tem um teste, será que ela sabe mesmo? Por que será que uhum, ela tá lá, né? Eu uhum. acho que tem um pouco disso, tá? É. E se a gente não se posiciona, é bom, porque às vezes o que acontece muito, é bom a gente falar, porque as meninas, né, vamos ver se essa nossa conversa, tem aquela coisa da síndrome do impostor, ou síndrome da Uhum, impostora, né? Eu sempre uhum, tive várias vezes na minha vida.
Mas se você também não segura ali a tua onda e mostra, né, a tua competência, como você falou, com gentileza, com educação, mas se você recuar, é como se você não fosse realmente capaz. E aí dá um medo na hora, você tem que ter um pouco de força ali para passar esses minutos de teste, para que as pessoas Uhum, entendam, sim, o que você veio para trazer de contribuição, né? verdade, verdade. De fato, é tudo na vida é assim, né? Você nunca está 100% capacitada para fazer a sua próxima missão, né? Você é uma coleção de experiências, conhecimentos que você traz, mas nunca vai ser 100%, né? E aí eu acho que você tem essa convicção que você não está 100% preparada, mas que você tem grande parte do que é necessário fazer, eu acho que você tem que ir em frente, né? E ter a humildade de saber que isso você não conhece, investigar, sabe? E correr atrás do gap, né? Para cumprir a sua nova missão, sua nova tarefa, o seu novo desafio de liderança, o que seja. Eu acho que isso que faz a gente conseguir andar. Tá? Uhum. E dentro da tua área, né, de operações, supply, logística, é claro que você encontra mais homens. E é claro que Sempre. quando você chega nesses ambientes, às vezes você é a única mulher e todo mundo te olhando, né? E a pergunta é: Aham. lugar de mulher é onde ela quiser? Sim, sempre. Sempre. Não tem lugar que não possa estar. É. E aí, quando vê só homens, mas dá aquele incômodo, putz, só tem homem aqui, como é que vai ser? Ou nem passa pela sua cabeça? Como é que rola? Eu acho que para mim nem passa pela minha cabeça, porque eu sempre nasci nesse ambiente, né? Desde a faculdade, muito homem e tal. Tanto é que quando eu entro em ambientes até mais femininos, aí é que eu fico assim, não, mas tem uma coisa estranha aqui. Não é o padrão. Não, não é o padrão, e fico até feliz, sabe? Aham, E eu acho que eu aham. até que tenho que me adaptar em ambientes mais femininos, mais aconchegantes, até um pouco o meu jeito, sabe? De Sim. trabalhar. Acho que é um pouco o contrário. Mas sempre tem aprendizados, eu queria compartilhar que, assim, teve uma época da minha vida que eu era muito dura, né? Porque tinha que ser dura e tal. E eu aprendi que não precisa, tá? Você pode ser seu estilo, e com competência você vai. E aí o seu estilo vai fazer a diferença, né? E eu percebi isso. Apesar de eu estar sempre em ambientes masculinos e tal, a minha diferença é que eu faço diferente, eu faço com um olhar mais feminino, eu tento integrar os pensamentos, eu tento entender o posicionamento de cada um num projeto, por exemplo, os desconfortos, que geralmente um homem, né, talvez não se preocupasse tanto, tá? Então, eu acho que Uhum. traz essa diferença você ser feminina, essa conversa que você tem. Não, mas me conta, o que está te incomodando? Por que você não está gostando? Só essa pergunta, às vezes, faz uma diferença tremenda na pessoa. Não era parar para refletir, não era parar para ela abrir, sabe? E eu Uhum. vejo isso. Agora, sempre eu tenho preconceitos, né? Porque eu tenho com esse monte de experiência, o pessoal ainda me chama de Aninha. O analista me chama Aninha. Aí eu fico pensando, isso é bom? Porque, cara, o cara tá me achando na mesma idade dele ali, Aninha, É, Aninha. com Ou eu tô muito certeza. ainda com a carinha de Que que é acabou de entrar ótimo. na poli. Também é ótimo. Nessa idade Também que a é gente está, ótimo. ainda está na vantagem. Mas eu acho que é pelo teu jeito, né? Essa coisa do Aninha, acho que ele vem com carinho e com uma Sim, certa abertura, né? Porque sim, aí, sim, transcendendo a questão de você ser mulher numa área predominantemente masculina, essa coisa do teu estilo de liderança também próximo é que permite que o outro te chame de Aninha, né? Então, uhum, ele te respeita e também se sente acolhido. Então, isso é muito legal, que eu acho que deveria toda sim, liderança ter isso, né? com E certeza. tanto homens quanto mulheres. Já teve alguma. Você é super feminina, vaidosa, bonita, tá sempre se cuidando. Já Ah, teve é minha alguma. BFF, é tão bom, né, escutar elogio da BFF. Mas é verdade. Já teve algum momento, que eu não te conheci, obviamente, que você tentava ser mais masculina para ganhar respeito ou não, nunca precisou? Porque tem esse estereótipo, né?
Acho que sim, acho que nem eu comentei da questão de ser mais dura, né? Eu teve uma época assim que eu era mais dura assim nas colocações, tanto com os meninos quanto com as meninas, sabe? E teve uma época que era, não sei porquê, né? Os homens gostam de falar palavrão, né? Então, se você começa a falar um monte de palavrão, eu falo, nossa, isso aí é do caramba, sabe? Então, então, às vezes, é uma coisa bem sutil, mas é interessante que quando você começava a falar palavrão, os caras, pô, não, essa menina aí né, veio para ficar, enfim e tal. E não É, precisa. Ah, eu é. falo palavrão, mas realmente quando, nossa, eu não acredito, né? Mas não é natural para mim falar palavrão como os meninos são, né? A cada 10 palavras, 5 são palavrões. Tem Uhum, ambientes bem assim, né? uhum, E eu vi que não precisava, tá? Então, para mim, a aham, questão do palavrão foi bem típico, assim, não, eu tenho que falar palavrão porque eu tenho que ter uma postura mais masculina aqui. E não uhum. precisa, tá? Mas teve meu momento de tentar parecer mais menino, né? Por causa do ambiente, né? Tem uma coisa Por isso de causa do inclusão. ambiente. A nossa É. necessidade humana de inclusão, de, puxa, se eu sou um pouco mais parecido, eu Pertencer me ao incluo. grupo, né? Pertencer ao Pertencer ao grupo, né? grupo, exato. Acho que faz parte e você tem que aprender que você pode pertencer ao grupo e tem alguns protocolos, mas não precisa ser tudo, né? Acho que tem que fazer o que faz sentido para você. É, Imagina esse tamanhozinho de gente falando em que monte de palavrão. é engraçado mesmo, né? Agora, uma pergunta bem bacana, hein? Assim, e o Omar? Ele tinha ciúmes? Porque naturalmente o seu time era muito mais homens do que mulher, né? Você Aham. percebeu? Ou ele teve algum ciúme porque a mulher dele trabalhava com mais homens? Como é que era isso? Não, acho que não. Acho que ele tinha mais ciúme de mim quando a gente estava na faculdade, né? De um ex-amiguinho meu de Belo Horizonte que veio passar o dia, ou a semana, o fim de semana aqui, sei lá. Ele ficou, não, será que tem algum caso escondido aí? Mas não, no trabalho, porque eu também dei muita. A gente tinha um estilo de vida muito parecido, trabalhando muito e com várias atividades fora trabalho. Ele dá aula, ele faz um monte de atividades também fora. E eu acho que você vai dando confiança, né? Assim, eu também não sou ciumenta, nada, tá? Nada. Mesmo ele tentando fingir que acontecia alguma coisa, eu falei, cara, se quiser ficar comigo, vai ser porque a gente se gosta e acabou, entendeu? Aham, aham. E o acordo é esse. Não, acho que nunca teve, ou ele tinha algumas coisas, mas nunca expressou muito. Acho que não, acho que Que não. legal. A gente Isso sempre foi ajuda bem tranquilo com também. relação a isso. Sim, sim. Isso ajuda E muito. ele sempre me apoiou muito na minha carreira, tá? Muito, muito, Uhum. muito. Nunca me cobrou. Mesmo depois que a gente teve os filhos, sabe? A gente dividia muito com as crianças, né? Então até teve um dia que até que falei aqui para não sei para quem, eu falei assim, nossa, teve um dia que a gente brincou com o Theo, né? Theo, se a mamãe e o papai separarem, com quem você vai ficar? Eu, lógico, não, tem que ficar com a mãe, né? E meu filho falou assim: ah, não sei, mãe. Eu achei tão bacana, porque assim, realmente ele via, né? É, Ali a participação do casal. Eu falei, não sei, mãe. Eu falei, como que assim tem que ficar com legal. a mãe? Foi bacana, achei bacana, É, porque isso mostra a presença dele muito forte com os filhos, né? Quando exato. a Mila foi pra lá, quem que chorou, na verdade? Ele chorou um monte. Aí eu lá, durona. Ele chorando, que a filha ia, que tinha que voltar. Ai, que delícia, né? Essa parceria é muito importante, né? Não só Super. no orgulho que a gente vê que ele tem de você, na parceria de ser pai presente, né? Porque cada um tem o seu papel, ninguém faz o papel do outro, né? O papel dos dois Uhum. é relevante para os filhos. E nessa coisa também de, às vezes também eu me peguei muitas vezes com a culpa, né? Ai, não tava, não vou. E meu marido, e aí como seu marido também, fala, mas por que culpa, né? Não, sua filha é muito feliz, é uma mãe maravilhosa. Então, isso ajuda muito. E às vezes a gente vê muitos colegas que as mulheres não trabalham, né? Uhum. E eu acho que quando a mulher não trabalha, é mais difícil para esse par ou esse chefe entender também aquela mulher que trabalha. O que você acha disso? Uhum. Eu acho que sim. É...
é complexo esse tema, né? Porque Uhum. também não gosto de condenar as mulheres que fazem opção por não trabalhar, né? Eu fiz opção por Sim. trabalhar, porque para mim não ia dar certo. Tanto é que na minha licença maternidade, meus filhos falaram: volta para trabalhar, mãe, volta. Né? Não Não, não foi na dava. licença, não, desculpa. Quando eu tirei um sabático, desculpa, eles já eram Tá. É, mais certo. crescidinhos, eu tirei um sabático, e os meus, não, mãe, pelo amor de Deus, vai trabalhar, não aguento Bom, você em não tem aguento. casa e tal. Eu acho complexo, né? Mas, de Uhum. fato, o que eu acho que acontece, né? A mulher que não trabalha, ela fica muito restrita naquele ambiente da família. E quando você trabalha, você amplia o seu ambiente, o ambiente de trabalho, você conhece outras coisas, o que eu acho que ajuda muito na própria educação dos filhos, né? Eu falo para Sim. os meus filhos que eu sempre vou ser uma melhor mãe trabalhando do que não trabalhando, porque eu trago experiências de fora. E a Mila agora, né, com esse negócio de carreira e tal, ela tá vendo o trabalho. Ai, mãe, falaram que as consultorias pagam super bem. Eu falei, Ah. trabalha que nem um condenado, tá? Então você consegue fazer a contraposição, né? A gente sabe que não ganhava bem no começo da carreira, depois É, é bacana, vai melhorando depois, depois melhora, vai mas no melhorando início, depois. Mas eu falei é, assim, mas você trabalha muito, né? Então, assim, o fato de eu ter trabalhado em consultoria e tal, eu consigo contrapor um ponto para ela, trazer um uhum, outro ponto, que de repente minha filha não quer que nem a gente trabalhar 12 uhum. horas por dia, os fins de semana, ela E talvez queira tudo um bem, outro né? propósito. E tudo bem, uma Eu outra acho até proposta. E que, talvez vai acho que ficar até, até tão rica quanto, eu acho até que ou até muito mais. tudo bem, né? Porque a nossa geração aceitava muita coisa. Mas assim, a minha Sim. irmã, ela fez o caminho contrário de mim. Então, eu primeiro, eu me formei, trabalhei, fui mãe mais tarde. Ela foi mãe Uhum. mais cedo, trancou a faculdade de engenharia, que eu nunca perdoei ela. Ela fazia o ERJ, meu sonho era fazer o ERJ. Nossa, Ela fazia engenharia na ó, gente UERJ, super inteligente na família, Sam. não é? Tá vendo? E ela trancou porque ela queria ser mãe. E depois que minha sobrinha cresceu, que ela voltou para a carreira. Então, existe aí, todos os dois dão certos, Uhum, tem dois caminhos bons. Mas o que às vezes eu acho é, quando você não vive essa realidade, ou seja, a realidade do marido, que a mulher não trabalha, que ele não conhece as dores, né? Daquela pessoa do time dele que não trabalha, talvez dê mais dificuldade. Então, talvez o meu uhum, marido, o seu marido, com as lideradas dele, entendendo tudo que a gente viveu, né? Síndrome do impostor, muito trabalho, filho chorando de noite, vira à noite, vai trabalhar. Isso dá um pouco mais da experiência do que acontece no lar dos outros, né? Então, eu acho uhum. que essa coisa não é que é certo e errado, mas eu acho que quando o homem tem a mulher que trabalha fora, ele entende muito mais do que a gente está falando, porque ele vê a mulher dele falando em casa, né? Talvez. Enfim. Uhum, 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 Agora, todo esse cenário, né? Você já trouxe aí que mudou muito da tua época de estudante, do início da tua carreira. E a gente vê a tecnologia, né? Cada vez mais entrando na nossa vida, não mais na nossa profissão, mas na nossa vida. Que bom, né? A tecnologia realmente é nosso serviço, mas existe muita expectativa de que essa tecnologia resolva nossos problemas também, tipo esse uhum, problema social da mulher na carreira. Tem estudos, inclusive, da própria Accenture, da McKinsey, que falam que a mulher só vai conseguir a equidade quando todo esse mundo digital tiver transformado, daqui a mais 50, 60 anos. Como é que você vê toda essa transformação digital que você, né, tem se especializado a cada dia, uh, impactando a vida e a carreira da mulher? uhum. Eu é difícil eu falar que vai impactar só a carreira da mulher, né, eu acho que vai impactar a sociedade como um todo. Eu particularmente, vejo tecnologia com muito bons olhos, né, eu acho que sempre ajudou a humanidade a progredir, né. Eu sempre dou o exemplo do celular, né, eu lembro lá atrás, lá bem atrás, que era todo mundo contra a privatização das telecoms e tal, sei lá por que ideologia política, econômica, mas, por exemplo, eu dava um exemplo como eu trabalhava em operações, eu falo assim, mas você imagina um caminhoneiro que sai, passa 12 dias na estrada,
e a mulher não sabe o que aconteceu com ele e volta, né? E hoje, com tecnologia, ela pode falar com ele, pode ver que ele está bem, pode, né, conversar. Então, eu acho que a gente tem que sempre ver o lado bom, né? Não que todo mundo só use o lado bom, da tecnologia, mas eu também acredito que a tecnologia não vai substituir o ser humano por completo. A tecnologia é melhor, ou a gente tira o máximo, quando ela é unida com o ser humano. Isso a gente viu, por exemplo, na área médica, né? Estão falando que vão acabar com os médicos, que não vai precisar mais de diagnóstico, que a inteligência artificial vai fazer tudo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se a gente juntar, né, um potencial da tecnologia, nesse caso, ver pegar muitos dados, né? É impossível um médico saber todas as descobertas que tem no mundo. A gente usar isso e prover para um ser humano finalizar um diagnóstico ou esquecer mais esse fator, eu acho que isso é o melhor dos mundos, né? É lógico que o ser humano tem as suas dificuldades aí como sociedade, né? Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para o bem da humanidade. É isso que acho que essa perninha é que está faltando, né? E aí, quando eu falo bem para a humanidade, é para acabar com a fome, né? Eu estava até num dos temas do congresso que eu vou esse ano, fome e desperdício, né? São duas coisas bem antagônicas, mas de fato hoje no Brasil a gente está com quase 19 milhões de pessoas ainda em fome e a gente é um país que mais produz produtos de agribusiness para exportar. Então, como é que a gente lidar com isso? Eu acho que a gente precisa ter uma consciência de usar a tecnologia para o bem, vamos assim dizer, né? E também para trazer mais oportunidades para as mulheres, tá? Eu acho que o fato, por exemplo, de você tentar fazer uma entrevista sem bias, né? Não botar o sexo, por exemplo, da pessoa numa triagem de currículos ou numa promoção. Eu acho que você vai aos poucos aí, a tecnologia nos ajudando a trazer mais equidade e como a sociedade como um todo, né? Eu sei que estamos aqui nas causas das mulheres, mas eu acho que é tudo uma conversa, a mesma conversa, tá? De trazer isso de forma melhor. Você mesmo, né, no seu trabalho aí do trampo, de tentar trazer a comunidade, arrumar trabalho para elas, é a tecnologia que está te ajudando, mas junto com o seu lado humano, Sandra, de trazer, de saber aonde ir, de como conversar, né? Eu acho que é tudo isso Uhum. junto. Não sei se você concorda comigo. Eu super concordo também. Acho que a tecnologia assim, é fundamental, né? Graças a ela, estamos aqui até conversando e gravando, né? Mas a tecnologia ela tem esse papel, né, de permitir que a gente seja humano. Acho que é complementar, né? Se eu tenho tecnologia, eu tenho mais tempo, eu tenho mais condição de usar o meu lado humano naquilo que é fundamental e a tecnologia faz aquilo que vai me dar mais tempo, né? Vai me permitir Uhum. interagir. Então, eu sou super fã. Acho que a nova geração, né, que já nasceu mais tecnológica, usa muito bem, mas eu acho que sim, que tem muito ainda a usar, né? Tem muito a explorar a tecnologia, como você falou, para um bem maior. Ainda precisamos. Mas eu tenho muita esperança de que essa tecnologia ajude a resolver a desigualdade, como você colocou, não só como um todo, mas também para as mulheres. Eu vejo hoje as mulheres mais interessadas em tecnologia, as mulheres se apropriando de alguns papéis que antigamente estavam mais ligados ao homem, né? E até Uhum. nesse papo da tecnologia, eu vi que você postou uma matéria, um artigo, um ponto de vista ontem sobre o Dia da Saúde Mental, né? Uhum. E Uhum. a gente tem assim o mundo e a vida pré-Covid e pós-Covid, né? Onde Sim. pós-Covid a gente passou a fazer mais coisas usando a tecnologia, mais virtual. Você acha que a tecnologia impactou negativamente a saúde mental? Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu artigo de ontem. Eu acho que a pandemia, né, esse enclausuramento das pessoas fez com que aflorasse muita coisa, né? Um medo repentino que todo mundo teve da morte, né? Eu acho que isso influencia
E eu vi pessoas, é interessante, né? Pessoas próximas, altamente realizadas na vida pessoal, profissional, se questionando e tendo pânicos, burnouts, Eu por tive, né? causa Lembra? desse. Mas assim, impressionante como isso trouxe. Agora, acho que tem um fenômeno que para mim é marcante, que são as mídias sociais, tá? Eu não sei se é tudo, se é tudo, mas o fato de estar todo mundo feliz na mídia social faz com que gere uma angústia nas pessoas. Ah, mas ela foi na festa. Ah, mas ela viajou para a Grécia. Ah, mas não sei o quê, né? E você não vê o lado, né? Poxa, ela teve que, sei lá, trabalhar o dobro para conseguir o dinheiro para ir, sei lá, né? Que vamos dizer, Tem o efeito do like, extrapolando as né? conversas. O efeito do like. Eu acho que isso muda muito, né? O jeito que as pessoas se veem. Então, hoje eu sei o que acontece com uma pessoa que eu não vejo há 20 anos. Verdade, mas eu vi que ela foi lá, viajou e tal. Pô, mas tá bem. Então, assim, essa questão da mídia social ser muito positiva, eu acho que traz uma angústia nas pessoas. Poxa, será que eu não estou participando disso, né? O fear of missing out, quer dizer, estou perdendo alguma coisa, estou indo bem na minha carreira, e não dá para comparar, não dá para saber, né? Eu acho que tem que ter essa clareza. A questão do fake news, isso é muito sério, e eu acho que isso a tecnologia não resolveu. Você pega lá o Facebook, o Google, assim, é enorme o número de posts que eles tiram, tá? E um monte de gente. Outro dia eu vi uma reportagem que essas pessoas que ficam lendo esses fake news, por exemplo, de ódio, de nazismo, elas mesmas têm uma carga emocional grande, elas não podem ficar fazendo isso muito tempo, lendo esses posts, tirando, porque isso afeta, né? Pornografia infantil, escravidão, essas coisas todas. Isso também afeta essas pessoas que trabalham com isso. Então, acho que fake news é uma outra coisa que a tecnologia trouxe, mas não sabe resolver, só amplificou, né? Porque a humanidade sempre fofocou, sempre teve notícia e tal, mas nessa amplitude que a tecnologia trouxe, e a gente ainda não tem uma solução para resolver a questão do fake news. Como é que eu sei se é verdade, se não é? Né? E essa Uhum, polarização muito grande política que a gente não está vivendo só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, o que eu acho uhum. interessante, se você é gay, você é de esquerda. Não é isso, Se você, entendeu? se você é psicólogo, você é de esquerda. Eu escuto isso para mim. Claro! Aliás, eu conheço uma pessoa que é gay e de direita, volta no Bolsonaro, Vários, assim, eu né? conheço vários. Vários. Então, assim, são coisas que você fica rotulando e você separa as Uhum, pessoas e tira para o diálogo, tá? Então, eu é. acho que isso me preocupa. Assim, se eu fosse falar de uma coisa de tecnologia que me preocupa, essa questão da mídia social e para onde a gente vai, né? Nisso. Aí a gente vai para o metaverso, mas Uhum, as pessoas continuam sendo as pessoas, elas vão ter os mesmos comportamentos na física e tal isso. no digital, ampliado e sem, Uhum, quase que sem lei, né? Wild Wild West uhum, aqui, pode fazer o que uhum, quiser, pode fazer assédio moral no metaverso, pode. Então, eu acho que essas uhum. coisas são coisas que a humanidade tem, sempre teve, amplificadas pela tecnologia, e que a gente precisa ver como uma solução para isso. Isso me preocupa. Tá? Isso é uma das coisas que eu acho que é preocupantes. Esse ponto que você trouxe para mim é mais relevante, que é a questão do comportamento, né? Porque as pessoas colocam a culpa na tecnologia, mas elas que se comportam e usam a tecnologia do Sim. jeito que elas querem. Então, é muito fácil falar que por causa da tecnologia as pessoas estão polarizadas. Mas não, elas Uhum. é que usam a tecnologia, não faz nada, ela só é um meio de comunicação, só é uma ferramenta. Então, na prática, o que a gente precisa mais é de ter um comportamento ético, né? De ter um comportamento Sim. respeitoso, usando ou não a tecnologia. Como você falou, no metaverso não vai resolver o problema moral. A tecnologia não tem julgamento moral. Quem tem julgamento Não, é moral somos agnóstica. nós. É agnóstica. Exatamente. Então, assim, eu posso usar para o bem e para o mal. Então, é muito fácil, né, a gente jogar a culpa no outro ou numa ferramenta, quando na verdade ela está a nosso serviço, né? Como a gente vai É. usar, Não, e é enfim. até uma questão ética e moral, né? O Zuckerberg é culpado pelo fake news.
Ele acha que não, É. tá? Mas essa é uma dúvida. Mas ele propiciou isso. Mas será que ele não tem um dever moral de ajudar a resolver isso? É uma questão Uhum. ética isso, É uma bem questão forte, eu ética, acho. Teria uma boa discussão. Sim. Querida, adorei ter você aqui. Queria que você, aqui para a gente ir para o finalzinho, falasse um pouquinho, deixasse o seu recado aí para homens e mulheres que estão ouvindo a gente no podcast. E também que colocasse aqui onde te encontrar. Quem te quiser trocar figurinha, saber mais, acompanhar seus posts, onde te encontra. Não, me encontra no LinkedIn, né, Ana Lin, acho que não deve ter muitas aqui, no Instagram e no Face. Eu acho que uma mensagem final, eu acho que você pode ser o que você quiser, né? Eu acho que é isso, não tem limitantes para o que você deseja. Acho que você precisa acreditar e ir em frente. Investir, né? É, Investir em você. assim, e de fato nada vem de graça. Tem resiliência, tem dedicação, tem uma série de coisas. E eu acho que talvez para as mulheres, Sam, foi até que você já comentou, sabe? Eu acho que eu já comentei até numa outra encontro de mulheres. É, deixa a culpa de lado. Eu acho que, não sei se é um pouco de o país católico, não sei, né? Mas assim, não se culpe. Você vai errar e vai para frente, tá? Eu acho que. E aí eu falo isso muito com os filhos, né? A mãe sempre, mas ele nasceu assim porque fui eu que fiz. Ele faz isso porque eu. Ele, nananã. E eu falo assim para muitas mulheres, a melhor pessoa para tomar decisões para o seu filho é você. Não tem outra pessoa. Sabe? Você é a Uhum, mãe dele, você ama, você cria e você vai tomar as decisões. Você vai errar? uhum, Vai. Mas você vai tomar as uhum. decisões, as melhores decisões para eles. Então, não vem com culpa. Eu lembro meu filho vinha muito assim, e uma coisa que eu sempre tratei com ele, todas as mães levam na natação. Aí eu falei, ó, não, tem umas chantagenzinhas quando ele era mais novo. Agora ele tá mais adultinho, não faz mais isso. Aliás, ele nem quer que eu leve ele para nada agora. Agora é. Mas eu falava, Theo, todas as mães que não trabalham levam na natação. Sua mãe trabalha, sua mãe não te leva na natação. Ponto. Não tem Faz outra culpa coisa. nisso. E faz Você outra vai fazer outra coisa. coisa por ele, entendeu? Não tem culpa Uhum. nisso. Então, eu acho que é um pouco É, assim, para as mulheres, a culpa, mesmo no trabalho, né? O negócio dá errado, você, será que eu fiz alguma coisa errada? Não, é, cara, vai em é. frente, você toma as decisões, você tem competência, você está capacitado, você está nessa posição por isso, Uhum. toma as decisões e vai em frente, né? Eu acho que tem um É, pouco isso. Talvez para as mulheres, que eu acho que as mulheres se sentem mais culpadas que os homens, no é. geral. É que tem uma questão cultural até de colonização, né? O país foi Pode colonizado por ser. homens, na época as mulheres não podiam, não tinham um papel importante. Então, a gente foi aprendendo, né? E agora Uhum. desconstruir dá muito trabalho, mexe com muita Dá, coisa. Mexe com uma dá. estrutura de poder, mexe com interesse, mexe com as nossas crenças, né? Uhum. E eu acho que para a gente mudar esse cenário, e a gente é muito parecido, eu e você, a gente não culpa os homens, pelo contrário, os homens são aliados, né, desse processo, Uhum, mas a gente precisa, quanto mulher, criar os filhos diferentes, porque uhum, esses filhos são a sociedade futura, né? Então, como nós somos uma sociedade que também foi criada pelos nossos pais. Então, é. não tem quem E, culpar, né? A gente que é. tem que mudar, né? E tem uma frase sua, Sam, que eu sempre repito: a gente não tem que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que deixar filhos melhores para o mundo. Nossa, isso eu falo, eu repito toda hora: vocês têm que ser melhor para o mundo. E eu acho que é com a Exatamente. gente, né? É com a gente. Não Tá dá vendo? para Eu tenho várias delegar. frases de Sandra Joff que eu fico repetindo. Não, mas essa não é minha. Essa eu plagiei do Carlos Melo, que é professor do INSPER, que eu trabalhei com ele. E eu fiquei encantada. É bem isso, né? Não dá para falar que a responsabilidade não é nossa. É nossa, né? A gente está Sim, vivendo é, a consequência da nossa geração e das gerações anteriores. Né? Mas dá para isso aí, mudar, não é isso? Então, com certeza. mulheres, dá para ser trabalhar em qualquer ambiente, dá para ser o que você quiser, dá para ter um trabalho mais soft, mais hard, ter filho, dá para tudo, né? E conta com os homens aí como aliados que são para te ajudar a Sempre. enfrentar esses medos e esses preconceitos, né, Aninha?
Isso aí. Prazer enorme, Sam, bater esse papo Prazer com foi você. meu. Amei ter você aqui. Um beijo Também, grande. amei. E assim, eu Beijo. sou privilegiada porque eu tenho você a hora que eu quero, então não tem problema. E eu você. Beijo, querida. Beijos. Tchau.